Que delícia, né? A gente soltar essa vinheta, soltar essa trilha no ar, porque finalmente está começando a temporada de 2024 com o Grande Prêmio do Bahrein. E no sábado, né? Deixou o calendário de todo mundo meio perdido, até quem trabalha com Fórmula 1 tá um pouco perdido, mas as duas primeiras provas vão ser no sábado por causa do Ramadã. Depois a gente volta para os tradicionais domingos também. E a gente chamou uma pessoa que entende pouco, viu, Cláudio, de Fórmula 1 para conversar aqui com a gente. Luiz Fernando Ramos, tudo bem? Bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer, Ana. Um abraço para você, um abraço para o Cláudio. Estamos aqui na expectativa dessa temporada. Daqui a pouquinho, aí, menos de 4 horas, vamos estar tendo a largada dessa que vai ser a temporada mais longa da história, né? 24 corridas previstas no calendário. Para quem gosta de velocidade, vai ter um cardápio bem cheio para curtir. E por que vai ser a temporada mais longa, Ico? O que tem de diferente dos outros anos? Foram mais provas que entraram no calendário? Ano passado a gente acabou tendo 22, eram 23 as provas previstas, mas o Grande Prêmio de Imola acabou sendo cancelado, né, por conta das enchentes que afligiram ali a região do autódromo no mês de maio. Mas nesse ano volta esse Grande Prêmio aí da Emília-Romanha e também volta no calendário o Grande Prêmio da China, que ficou ausente aí durante todo o período de pandemia, né? A China, um dos países que mais ficou fechados em relação à pandemia da Covid, agora está se reabrindo e volta a realizar uma prova no calendário da Fórmula 1. Então é um calendário bem cheio, né? 52 semanas no ano, em 24 finais de semanas teremos corridas de Fórmula 1. Luiz Fernando, muito bom dia, bem-vindo, um privilégio tê-lo aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, nós teremos uma temporada fantástica, né, a maior de todos os tempos, mas toda essa temporada, a principal notícia é 2025, né, que é exatamente o ano da transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari. Como você avalia isso, assim, do ponto de vista olha, a grande notícia da temporada é o que vai acontecer em 2025, que será a transferência do Hamilton. É isso mesmo ou não? Ou as emoções que nos reservam são tão espetaculares que isso se tornará um assunto secundário? Eu acho que tudo vai depender de que tipo de vantagem que a Red Bull vai demonstrar nesse ano, né? No ano passado foi uma temporada de domínio incrível da Red Bull, né? Eles não venceram uma única prova ao longo das 22 disputadas, e se imprimirem logo um domínio muito forte nesse ano, acho que rapidamente o interesse de todo mundo vai se voltar para o ano que vem. Mas a boa notícia é que o regulamento técnico da Fórmula 1 mudou muito pouco do ano passado para esse, e a tendência é que as equipes que estavam atrás diminuam essa vantagem da Red Bull e incomodem mais a equipe. A gente vai ter na corrida de hoje o Verstappen voltando a largar na frente, mas não foi uma grande vantagem assim na classificação. A gente tem o Leclerc em segundo com a Ferrari, a gente tem o Russell em terceiro no grid com a Mercedes também. Então, se essas equipes ao longo do ano se mostrarem capazes de incomodar a Red Bull, acho que aí o interesse volta a ser nessa temporada de 2024. Se a Red Bull continuar a nadar de braçada, aí o pessoal vai experimentar, vai esperar, né, vai ansiar pelas mudanças na formação das equipes no ano que vem. Claro que essa notícia do Hamilton para a Ferrari é uma das maiores notícias de mudança de equipe das últimas décadas da Fórmula 1, um piloto da estatura do Hamilton indo para uma equipe que é a mais tradicional da categoria, mas a gente vai ter muitas mudanças também em outras equipes no mercado de pilotos, então também nos bastidores a gente vai ter uma temporada muito movimentada e, como você disse, Cláudio, muito desses assuntos já focados na temporada do ano que vem. Parece que esse favoritismo do Verstappen, confirmado já na primeira prova, né, vai se manter porque a Red Bull, até em tempo recorde, né, desenvolveu um novo carro que está dando o que falar, né, com novidades nas entradas e de ar, etc., que é o Red Bull RB20. Você gostou dessas alterações? Acha que, de fato, há ali inovações importantes na indústria? Eu acho que sim, eu acho que desse novo regulamento, a Red Bull, que tinha o carro a ser copiado, né, pelo domínio do ano passado,
foi muito radical em buscar um caminho completamente novo para um carro que já tinha se mostrado absolutamente vencedor. Isso mostra muito a qualidade da equipe técnica da Red Bull, tendo Adrian Newey, né, o chefe de engenharia da equipe, um dos maiores gênios da história da Fórmula 1, e com esse conceito, como você falou, Cláudio, de novas entradas de ares, com um desenho um pouco mais radical, e o time parece muito à vontade com o que o carro demonstrou logo nos primeiros testes de pré-temporada, e vai tentar confirmar isso na corrida de hoje. O carro é muito interessante, muito bonito, e acho que as outras equipes se surpreenderam, porque elas estavam tentando copiar o carro da Red Bull do ano passado, e chegam nesse ano com uma cópia mais ou menos parecida com o carro do ano passado, e a Red Bull já vai para um outro caminho completamente diferente. Realmente, o time parece que nesse momento está um passo à frente em relação aos adversários. Agora, tem uma coisa que foi testada, né, nos últimos anos e deu muito certo, que foi a tal da corrida sprint, né, que antecede o grande prêmio exatamente. É como se fossem duas corridas no mesmo grande prêmio, né, uma mesma temporada aí de fim de semana, sexta, sábado e domingo. E que para esse ano de 2024 deve ser, essas corridas devem ser ampliadas em número, vão ter algumas mudanças. Como é que isso vai ficar para esse ano? A gente vai ter mais corridas em sprints em relação ao ano passado. Mudou um pouco o formato do final de semana, né? No ano passado, quando tinha o final de semana de corrida sprint, a classificação para a corrida da Fórmula 1 principal, né? A corrida longa do domingo, já acontecia na sexta-feira. Para esse ano, houve uma mudança nessa estrutura do final de semana. Tem o primeiro treino livre na sexta-feira, a primeira classificação para a corrida sprint na sexta-feira à tarde, né, no horário local, e no sábado de manhã acontece a corrida sprint, ou seja, para a gente do Brasil vai ser nas corridas europeias um horário bem cedinho, bem de madrugada, e no sábado à tarde, já como é tradição, o treino de classificação para a corrida principal no domingo. Né? Eu estou falando de sábado e domingo, claro, como você, Ana, já destacou, as duas primeiras corridas desse ano são diferentes, né? Elas ocorrem no sábado, então a classificação foi ontem, na sexta-feira, mas só para a gente ter uma ideia dessa mudança de calendário. A sprint é uma aposta da Fórmula 1, são mais corridas e muda um pouco no calendário do final de semana. É um desafio diferente para pilotos e equipes, e justamente por conta disso é algo que tem caído bem no conceito das equipes. Elas gostam de vez em quando, ter um final de semana com um cronograma diferente para lidar com novos tipos de desafios, de desafio que essa turma da Fórmula 1 gosta, viu, Ana? É desafio, mas também é um pouco desgastante, né? E às vezes a estratégia é completamente alterada. A minha memória é muito ruim, Ico, mas acho que foi no ano passado que a gente teve uma sprint aqui em São Paulo, né, em Interlagos, que geralmente tem chuva, e a sprint foi com muito calor, já o Grande Prêmio no fim de semana foi com bastante chuva, então são estratégias de corrida completamente diferentes. E para o piloto, isso também, fisicamente falando, é bastante desgastante, né? Ficar mais de uma hora dentro do carro, pilotando em alta velocidade, o piloto perde muitos quilos, às vezes, fazendo ali a corrida, então é um desgaste físico também bastante pesado para um Grande Prêmio desse tipo, né? Mas curiosamente eu já conversei com alguns pilotos em relação a isso, né? Quanto mais corrida, melhor, né? Para o piloto, eles trocariam facilmente uma hora de treino livre por uma hora de corrida sprint, porque ali é o motivo pelo qual eles viraram pilotos, né? Você está disputando posição, roda a roda, pensando em estratégia e tudo. É, como você falou, mais desgastante fisicamente, é mais desgastante mentalmente também, né? O trabalho mental de um piloto de Fórmula 1, não podemos esquecer, é muito importante e é algo muito exigido na Fórmula 1 atual, mas é o que eles gostam, é a paixão deles, então para eles não só ter 24 corridas no calendário, mas também essa série de corridas sprints adicionadas dá um prazer maior de fazer uma temporada, que é cada vez mais longa, mas a parte física dos pilotos ela é muito trabalhada na pré-temporada, né? A época que eles realmente estão ali malhando muito forte, fazendo muito exercício, fazendo muita musculação, é entre a última corrida do ano passado e o primeiro teste desse ano. A partir de agora, o trabalho é mais de manutenção dessa forma física. Então, eles estão aí já num pico, eles já entram num pico físico na temporada
e vão só com exercícios mais leves ao longo do ano mantendo, porque como você falou, com tantas corridas mais as sprints, né, e em várias partes do mundo, é uma espécie de maratona. Então os pilotos buscam se desgastar menos na parte de preparação física, fazendo aí só o mínimo para estarem em forma para cada uma dessas 24 etapas da temporada. Luiz Fernando, voltando um pouco àquela questão dos carros, né, que estão sendo modificados, ou foram modificados, foram desenvolvidos, muitos deles tentando imitar aí a Red Bull do ano passado, o que se falam bem desse W15, né, que é o novo carro da Mercedes, que iria, enfim, tem ali eles falam de um truque que eu não consigo entender na asa dianteira, tem algumas modificações muito, muito interessantes, mas tanto quanto a McLaren não é uma coisa que tenha empolgado muito, tanto quanto empolgou, por exemplo, o novo carro da própria Red Bull. Periga a Toro Rosso, que é, digamos assim, a equipe B da Red Bull e deve correr com o carro do ano passado, né, da Red Bull. Esse periga da Toro Rosso acabar sendo protagonista na temporada deste ano? Eu acho que não, Cláudio, né? A Toro Rosso agora até mudou de nome, né? Virou a Racing Bulls. A marca, a própria Red Bull optou por renomear a equipe para essa temporada, né? A Racing Bulls. Eles estão aí com chance de brigar na frente do pelotão intermediário, mas é muito difícil que eles deem um salto tão grande a ponto de superar Ferrari, Mercedes, a McLaren e a própria Aston Martin. Então parece aí uma equipe que vai andar bem, mas ainda colhendo aqueles pontos lá no fundo de cada etapa, né? Essa asa traseira que você destacou aí do carro da Mercedes, asa dianteira, perdão, é uma coisa muito interessante, é visualmente uma asa diferente das outras, nessas lâminas que a asa dianteira tem, a Mercedes inovou fazendo uma lâmina muito curta na parte superior, e as outras equipes estão de olho para ver que tipo de efeito isso vai causar no desempenho geral do carro, mas a gente está nessa expectativa aí, se o carro da Mercedes vai andar bem a ponto de incomodar. A sensação, ouvindo o discurso dos pilotos da Mercedes, do próprio Hamilton e do George Russell, é que o carro está muito mais na mão deles, o carro está muito mais compreensível, muito mais prazeroso de guiar e respondendo muito mais aos comandos do piloto, algo que no ano passado não era o caso, eles muitas vezes lutavam contra o próprio carro. Então, nesse sentido, o otimismo na equipe é maior e a gente vai ver aí daqui a pouquinho no GP do Bahrein que tipo de resultado isso vai começar. E lembrando, né, o que a gente vai ver no Bahrein é um indício do que pode acontecer na temporada, mas não é a verdade absoluta. A pista lá do Bahrein, ela tem características muito únicas, né? Ela tem um desgaste de pneu traseiro muito alto, tração muito forte, é algo que não se repete na maioria das pistas da temporada. Então a gente vai ter um indício, mas a gente vai ter também condições muito particulares nessa prova que talvez mascarem um pouco a realidade da força, aí, da distribuição de força das equipes da Fórmula 1. Isso é muito legal, né, Cláudio? Quando a gente fala de um carro que permite que o talento do piloto seja mais exposto, né? Seja mais usado, principalmente de uns anos para cá, quando a gente viu a tecnologia avançar de um jeito que o carro não dá para falar que pilotava sozinho, mas era o mais definitivo para que a equipe fosse bem, para que o piloto vencesse a corrida. O talento ficava em segundo lugar. Então, para esse ano, a gente deve ter uma coisa diferente. O talento, a ousadia do piloto, a experiência dele é o que deve ser definitivo para a gente ver nessa temporada? A gente tem, Ana, na Fórmula 1, hoje em dia, esse talento do piloto exigido. Curiosamente, né, a gente teve na época aí da chegada do Hamilton da Fórmula 1, em 2008, né, já faz aí mais de 15 anos, claro, era uma Fórmula 1 em que a gente dizia, de pé embaixo o tempo todo. Tinha reabastecimento, tinha pneus muito resistentes, então o piloto acelerava a fundo o tempo todo. A Fórmula 1, hoje, em 2024, ela é um pouco diferente. Ela tem muito mais a ver com o piloto saber administrar o pneu. Isso exige talento dele, exige, claro, arrojo na hora das ultrapassagens e tudo. Ele tem que andar rápido, mas, ao mesmo tempo, ele tem que preocupar em não desgastar o pneu de forma elevada
porque assim ele perderia o rendimento ao final de um número grande de voltas. Então, é algo muito interessante. Eu acho uma Fórmula 1, de fato, mais cerebral, menos, talvez, que exige uma coragem exacerbada, assim, mas mais cerebral. E é interessante ver pilotos da geração antiga, né, como o próprio Hamilton ou Alonso, que foram criados numa Fórmula 1 de pé embaixo, assim por dizer, também se sobressaem muito nessa Fórmula 1 atual, que é uma Fórmula 1 muito mais cerebral, o que mostra a qualidade deles também. Acredito que o Verstappen, que está dominando hoje, também em Fórmula 1, com características diferentes, como era no passado, era um piloto que também se sairia bem. Luiz Fernando Ramos, um especialista no ramo, tem uma aposta para o título deste ano da Fórmula 1? É Verstappen novamente? A pergunta é de R$1 milhão, vamos lá. É Verstappen novamente, Cláudio. Eu acho que a Red Bull, como você falou, tomou um caminho diferente, mas a vantagem que eles tinham no ano passado era grande demais para ser apagada em uma temporada. Eu acho que as outras equipes que estão fazendo um bom trabalho e estão diminuindo essa vantagem vão chegar realmente próximas da Red Bull a partir de 2025. Espero estar enganado, espero que a gente tenha mais alternância aí nas vitórias entre as equipes, mas a aposta mesmo é de uma Red Bull novamente dominando. Tomara que não ganhe todas menos uma, tomara que ganhe talvez aí 2/3 da corrida e deixe pelo menos 1/3 para outros pilotos também sentirem o gostinho de vitória esse ano. E, Ico, toda vez que a gente fala com alguém aqui sobre Fórmula 1, os ouvintes mandam a mesma pergunta e eu vou repassá-la para você. Brasileiros de volta à Fórmula 1, como é que a gente está em relação a isso, ao treinamento de brasileiros que podem chegar aí à elite da Fórmula 1? A expectativa é realmente a torcida, né? Claro, é que eles voltem. A gente tem na Aston Martin o piloto reserva, é o Felipe Drugovich, que foi campeão da Fórmula 2 e fez um bom trabalho como piloto reserva, mas aí muito depende de onde pode abrir uma vaga ou não, mas é um nome que tem um certo conceito na Fórmula 1, e outro que está aí, novo nome é o Gabriel Bortoleto, ano passado foi campeão da Fórmula 3, está estreando esse ano na Fórmula 2, está agora na pista, né? A Fórmula 2 está sendo disputada nesse momento, mas ele é um nome muito promissor, é um nome que está mostrando muita qualidade e já tem um contrato de jovem piloto, assim, com a equipe McLaren. Então a gente tem dois nomes que estão com contratos com equipes de Fórmula 1 e que aí depende do que vai acontecer com o mercado e do que eles vão demonstrar aí nas atividades de simulador ou de testes, e no caso do Bortoleto na própria Fórmula 2. Seriam os nomes que estão chegando, não há um caminho muito óbvio, mas acho especialmente no caso do Bortoleto, que está num momento muito forte da carreira, seria a chance, a aposta mais alta aí para um brasileiro voltar na Fórmula 1. Se ele chegar na Fórmula 2, na estreia, vencendo o título, que é muito difícil, a chance de abrir uma porta para ele no ano que vem é grande, porque o último que fez isso, que chegou na Fórmula 3, foi campeão, isso o Bortoleto já fez, chegou na Fórmula 2, foi campeão, é um tal de Charles Leclerc, que hoje é um dos principais nomes da Fórmula 1, então o Bortoleto tenta de alguma maneira replicar isso para se colocar como uma boa aposta para as equipes da Fórmula 1 para o futuro próximo. Luiz Fernando Ramos, obrigada pela longa conversa, longo papo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, com o nosso ouvinte longo também. E prazeroso. Muito bom. A gente poderia ficar um tempão aqui batendo papo sobre Fórmula 1, direto quase até a corrida, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia. Ico, obrigada demais, bom fim de semana para você e bom trabalho hoje. Imagina, um prazer foi meu, um grande abraço para vocês, bom final de semana e daqui a pouco então todo mundo ligado, Fórmula 1 2024 começando. Até lá. Isso aí, até mais. Começando aqui na Band, inclusive, para quem está nos acompanhando, na Rádio Bandeirantes também vai acompanhar o Grande Prêmio do Bahrein. Vamos para o intervalo, Cláudio? Daqui a pouquinho a gente volta? Vamos nessa. Trânsito. Começando com o destaque do trânsito, hoje quem